Bom dia. Se você está aqui agora, eu acredito que não foi por acaso. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu vou ser direto com você desde o começo. Essa mensagem não é para todo mundo. Ela é para quem está passando por um momento muito difícil. E quando eu digo muito difícil, eu não estou falando de um dia ruim, não estou falando de um contratempo, estou falando daquele tipo de dificuldade que muda o jeito que você respira, que faz o dia pesar diferente, que chegou na sua vida e dividiu tudo em antes e depois. Talvez seja uma perda, talvez seja uma traição, talvez seja uma doença, sua ou de alguém que você ama. Talvez seja o desmoronamento de algo que você construiu por anos. Talvez seja uma situação que você não escolheu, não pediu, e ainda assim está carregando. Seja o que for, essa mensagem é para você, e eu preciso que você fique aqui comigo até o final. Porque antes que esse vídeo termine, a gente vai fazer uma oração juntos que eu acredito, com tudo que tenho, que vai alcançar exatamente o lugar mais fundo da sua dor. Não sai agora. Fica. O que você precisa ouvir ainda está por vir. Eu quero começar criando um espaço diferente aqui. Um espaço onde você não precisa ser forte, onde você não precisa ter as respostas, onde você não precisa fingir que está bem, que está superando, que está confiando em Deus com alegria e paz no coração. Um espaço onde você pode simplesmente ser honesto sobre o tamanho do que está vivendo. Porque uma das coisas mais solitárias que existem é estar passando por algo muito difícil e não ter onde colocar esse difícil. Todo mundo ao redor parece esperar que você seja forte. A família quer ver que você está bem. Os amigos dizem que vai passar. E você vai acenando, vai concordando, vai sorrindo. E por dentro está com uma dor que não cabe em nenhuma das frases de conforto que as pessoas te oferecem. Aqui você pode parar de sorrir por obrigação. Aqui você pode dizer, está difícil. Está muito difícil, e eu não sei quanto tempo eu ainda vou aguentar. Deus ouve isso também. Talvez Ele ouça isso melhor do que qualquer outra coisa que você poderia trazer para Ele. Porque quando você chega até Deus com honestidade, sem máscaras, sem a versão editada da sua dor, você está chegando de verdade. E é quando você chega de verdade que Ele pode te alcançar de verdade. Eu quero te contar sobre um salmo que me impressiona pela coragem de quem o escreveu. Davi, o homem que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus, escreveu em momentos de dor coisas que a maioria das pessoas teria vergonha de admitir que pensou. Ele escreveu, até quando, Senhor, você vai se esquecer de mim para sempre? Até quando esconderá o rosto de mim? Até quando terei angústia na minha alma e tristeza no meu coração dia após dia? Repara na honestidade disso. Esse não é um versículo de cartão postal. Esse é um homem que estava no limite, que olhou para o céu e disse em voz alta, onde o Senhor está nessa situação? Por que está demorando tanto? Por quanto tempo ainda eu vou carregar isso? E Deus não apagou esse salmo da Bíblia, não o escondeu, não disse que Davi tinha fé fraca. Ele deixou ali, para que ao longo de milênios, toda pessoa que chegasse no mesmo lugar pudesse abrir as Escrituras e encontrar a própria dor refletida ali. E perceber, eu não sou o único, e Deus ainda estava com Davi mesmo quando Davi gritava de dor. A mesma coisa é verdade para você hoje. Você pode gritar, você pode questionar, você pode chegar até Deus com a dor toda, feia e sem filtro, e Ele não vai se afastar, Ele vai se aproximar, porque Deus não teme a sua dor. Ele é maior do que ela. Eu quero falar sobre o que acontece com a gente por dentro quando estamos passando por um momento muito difícil. Porque existe um processo que poucos descrevem com clareza e que talvez ajude você a entender o que está vivendo. No começo, quando a dificuldade chega, existe uma espécie de choque.
A gente fica em modo de sobrevivência, funciona no automático, faz o que precisa ser feito. Ainda não processou tudo, mas está de pé. Depois vem o cansaço do esforço de continuar. Quando o choque passa e a realidade da situação afunda de verdade. Quando você percebe que isso não é um pesadelo do qual você vai acordar, que é real, que está na sua vida e que vai exigir de você muito mais do que você tem disponível. E aí vem a parte mais silenciosa e mais pesada, o isolamento interno. Quando você começa a se perguntar se as pessoas ao seu redor realmente entendem o tamanho do que você está passando. Quando as palavras de conforto começam a soar vazias, não porque as pessoas não se importam, mas porque nenhuma palavra consegue chegar no lugar exato onde a dor está. E é nesse estágio que a solidão espiritual bate mais forte. Quando você ora e o silêncio parece enorme. Quando você lê a palavra e as letras estão na página, mas não chegam no coração. Quando você sente que Deus está presente para todo mundo, menos para você nesse momento. Se você está nesse lugar agora, eu preciso que você ouça isso com atenção. O silêncio de Deus não é abandono de Deus. E a dificuldade de sentir a presença dele não significa que ele saiu. Significa que você está num momento que exige um tipo de fé que vai além do sentimento. Uma fé que se segura na verdade, mesmo quando a experiência não confirma. E essa fé, mesmo que esteja tremendo, é suficiente para Deus trabalhar. Tem uma palavra no Evangelho de João que eu sempre volto quando estou falando com alguém em momento de dor profunda. É quando Lázaro morre e Maria vai ao encontro de Jesus chorando. E a Bíblia diz uma coisa que parece simples, mas que é uma das coisas mais poderosas que estão escritas. Ela diz: Jesus chorou, o Filho de Deus. Aquele que sabia que em poucos minutos Lázaro ia estar vivo de novo. Aquele que tinha o poder de reverter tudo. Ele podia ter chegado e dito: parem de chorar, eu vou resolver isso agora. Mas não foi o que aconteceu. Ele chegou, viu a dor das pessoas que amava e chorou junto. Isso me diz algo muito importante sobre quem Deus é. Ele não é um Deus que observa a sua dor de longe com indiferença. Ele não é um Deus que chega com uma lista de versículos para você memorizar quando você está destruído. Ele é um Deus que se move por compaixão, que sente o que você sente, que não precisa esperar a situação ser resolvida para se importar com o que você está vivendo agora. Ele está chorando junto com você agora, no meio dessa dificuldade, antes de resolver, antes de responder, antes de qualquer milagre. Ele está aqui, presente na sua dor, não apressando você para sair dela, mas estando nela com você. Eu quero falar com você que está carregando um peso que ninguém mais vê. Você que está sofrendo por dentro enquanto a vida continua normalmente ao redor. Que vai no mercado, responde mensagens, aparece nas reuniões, faz o que precisa ser feito. E ninguém imagina que por dentro você está no limite. Que cada tarefa simples exige um esforço enorme. Que chegar até o fim do dia é uma conquista silenciosa que ninguém celebra porque ninguém sabe o quanto custou. Você está sendo corajoso de um jeito que ninguém reconhece. E isso é exaustivo. Mas eu quero te dizer que Deus vê tudo o que está escondido. Vê o esforço que ninguém viu. Vê as lágrimas que você derramou no banheiro, no carro, na madrugada quando todo mundo estava dormindo. Vê a força que você encontrou em lugares onde não deveria ter mais nada. Vê cada vez que você escolheu continuar, mesmo sem querer continuar. E Ele não vai deixar isso sem resposta. A Bíblia diz que Deus recompensa quem o busca. E buscar Deus, no meio de um momento muito difícil, quando tudo fala para desistir, quando nada confirma que Ele está ouvindo, quando a fé parece mais esforço do que conforto, essa busca tem um peso de ouro diante dele. Você não está passando por isso em vão.
mesmo que não dê para ver ainda para onde tudo isso está indo. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, eu confio no Senhor mesmo assim. Escreve essa frase, mesmo que esteja tremendo enquanto escreve. Mesmo que uma parte de você não esteja tão certa disso agora, escreve mesmo assim, porque fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar mesmo com ela. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora. Esse canal existe para ser uma voz de Deus na sua manhã todos os dias, para que antes do peso do dia chegar, a palavra chegue primeiro. Se inscreve e vem com a gente todos os dias. Deixa eu falar sobre algo que às vezes complica ainda mais o momento difícil. É a culpa que vem junto com ele. Porque quando as coisas estão muito difíceis por muito tempo, a gente começa a se perguntar se fez algo errado, se mereceu isso de alguma forma, se Deus está permitindo porque você pecou, porque você errou, porque você falhou em algum momento. A dificuldade começa a parecer não só um problema, mas um julgamento. E aí você carrega não só o peso da situação, mas o peso da culpa em cima dela. Eu preciso desfazer isso agora. A dificuldade que você está vivendo não é necessariamente consequência de um erro seu. Não é necessariamente punição divina. Não é evidência de que Deus está descontente com você. Jesus disse que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Isso significa que viver com fé, fazer o bem, buscar a Deus, não isenta ninguém de momentos difíceis nessa vida. Os momentos difíceis chegam. Chegam para quem merece e para quem não merece. Chegam para quem ora e para quem não ora. Chegam para quem tem fé e para quem ainda está buscando. A diferença não é não passar pelo momento difícil. A diferença é não passar sozinho. A diferença é ter uma âncora que segura quando tudo balança. A diferença é ter um pai que não some quando fica escuro, que fica mais próximo quanto mais escuro fica. Você não precisa carregar culpa em cima da dor. A dor já é suficiente. E Deus não está te condenando. Ele está do seu lado. E antes de orarmos, eu quero falar sobre o que está do outro lado desse momento difícil. Porque existe um outro lado. Eu sei que de onde você está agora é difícil acreditar nisso. Quando você está no meio de uma travessia dolorosa, o outro lado parece não existir. Parece que essa é a realidade permanente, que sempre vai ser assim, que não tem saída, não tem resolução, não tem amanhecer. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não amanhã necessariamente, mas vem. Tem um outro lado, tem um amanhecer. Tem um momento em que você vai olhar para trás e ver essa travessia à distância, e vai entender coisas que agora não dá para entender. Vai ver conexões que agora não dá para ver. Vai reconhecer a mão de Deus em lugares que agora parecem o abandono dele. Não porque a dor não foi real, mas porque Deus é especialista em transformar o que dói em testemunho, o que quebra em fundação, o que parece o fim em começo. Você não está no fim da sua história. Você está numa das páginas mais difíceis. E páginas difíceis não são a última página. Tem mais. Agora vamos orar. Se você puder, coloca a mão no coração agora. Sente o batimento. Esse coração que continua batendo apesar de tudo, que continuou mesmo nas noites mais pesadas, mesmo nos dias em que você não queria mais, esse coração é graça de Deus. Fecha os olhos, respira e deixa essa oração ser a sua. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor hoje de um jeito diferente de qualquer outro dia. Eu venho com a minha dor, não a versão diminuída dela. Não o resumo que eu faria para não preocupar ninguém. A dor inteira, o peso real. O tamanho verdadeiro do momento que eu estou vivendo. E eu sei, Senhor, mesmo que eu não esteja sentindo agora, que o Senhor está aqui. Que o Senhor ouve, que o Senhor vê,
que o Senhor se importa com o que eu estou passando de um jeito que vai além do que qualquer pessoa ao meu redor consegue se importar. Pai, esse momento está muito difícil. Eu não tenho como suavizar isso diante do Senhor. Está difícil de verdade. Está pesado de verdade. Está custando mais do que eu tenho disponível. E eu cheguei até aqui nessa manhã com o que sobrou, que é pouco, mas é o que tenho. E eu trago esse pouco para o Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor entre nesse momento difícil comigo. Não que o Senhor o resolva de longe, mas que o Senhor entre nele. Que a sua presença esteja tão real aqui dentro que eu saiba, não só na cabeça, mas no coração, que não estou atravessando isso sozinho. Eu peço cura, Pai, não só para a situação, mas para mim, para as partes de mim que esse momento machucou, para os lugares que ficaram expostos e sensíveis, para a identidade que balançou quando o chão sumiu debaixo dos pés, para as crenças sobre o Senhor que entraram em crise, para a fé que ficou pequena, mas que ainda está aqui. Cura isso tudo, Senhor, com a sua mão de Pai, com a gentileza que só o Senhor tem com os que estão no limite. Eu peço que o Senhor tire de mim o peso da culpa que me fez acreditar que mereço o que estou passando. Que o Senhor me lembre que o Senhor não é um Deus que pune os que o amam com sofrimento, que esse momento não é julgamento, é travessia, e que travessias têm fim. Eu peço força, Senhor, não amanhã, hoje, agora, nessa manhã, a força para dar o próximo passo sem precisar enxergar todos os que vêm depois. A força para continuar quando a vontade acabou. A força que não vem de mim, porque a minha já se foi, mas que vem do Senhor e que é inesgotável. Eu oro pela minha mente, Pai, pelos pensamentos que estão pesados demais, pelas espirais que chegam de madrugada, pelos medos que chegam sem avisar, pela ansiedade que aperta o peito antes mesmo de ter um motivo concreto. Que o Senhor guarde a minha mente hoje, que os pensamentos que me destroem não encontrem espaço, e que nos momentos em que eles tentarem entrar, o Senhor me lembre da sua presença. Senhor, eu oro pela situação específica que está me pesando. O Senhor sabe o nome dela, sabe o tamanho dela, sabe o que ela está custando para mim, e eu coloco ela diante do Senhor agora, não para fingir que resolvi, mas para reconhecer que o Senhor pode o que eu não posso, que o Senhor enxerga saídas que eu não enxergo, que o Senhor age em dimensões que estão além da minha visão. Faz o que só o Senhor pode fazer, Pai. Entra onde eu não consigo entrar, age onde eu não consigo agir, move o que está travado, restaura o que está destruído, abre caminho no que parece sem saída. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, no mesmo lugar que eu, que está passando por um momento muito difícil e que chegou até aqui com o que sobrou. Toca nelas, Senhor, que cada uma sinta que foi vista, que cada uma sinta que não está sozinha, que cada uma encontre nessa oração o que veio buscar, mesmo que não soubesse nomear o que era quando chegou. Para quem perdeu alguém, que o Senhor seja o conforto que vai além das palavras. Para quem recebeu uma notícia que mudou tudo, que o Senhor seja a ancoragem no meio do redemoinho. Para quem está com o casamento em crise, que o Senhor entre nessa relação e faça o que dois humanos sozinhos não conseguem. Para quem está sofrendo com os filhos, que o Senhor seja o pai e a mãe que esses filhos precisam quando a gente não é suficiente. Para quem está com medo do futuro, que o Senhor seja a certeza de que o futuro já está nas suas mãos. Senhor, eu não sei quando esse momento difícil vai passar. Eu não sei quantas páginas ainda tem nessa parte da minha história, mas eu escolho hoje, com o pouco de fé que tenho, acreditar que o Senhor está aqui, que o Senhor não me abandonou, que o Senhor tem um propósito que eu ainda não consigo enxergar, mas que é real, e que do outro lado dessa travessia tem um testemunho que vai tocar vidas que eu ainda não conheço. Eu entrego esse momento nas suas mãos, Pai.
Não porque estou com tudo resolvido por dentro, mas porque as minhas mãos já não aguentam mais sozinhas. Recebe, cuida e me dá só o suficiente para hoje. É tudo que eu peço, com o que sobrou de fé nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração chegou no lugar certo, escreve aqui nos comentários. Amém. Senhor, esteja comigo nesse momento. Escreve isso agora, como declaração, como pedido, como um ato de coragem de quem está no difícil e ainda assim chegou até Deus essa manhã. Eu também deixei uma oração especial na descrição desse vídeo, uma mensagem que continua o que a gente viveu aqui hoje. Guarda para quando o peso quiser voltar ao longo do dia, porque às vezes a gente precisa mais de uma palavra para atravessar um dia difícil. Clica na descrição e tem mais uma mensagem esperando por você. Antes de encerrar, eu quero te dizer algo que eu quero que fique com você o dia todo. O fato de você estar aqui hoje, nessa manhã, nesse vídeo, nessa oração, mesmo passando por um momento muito difícil, mesmo com a fé pequena, mesmo sem saber direito se Deus está ouvindo, esse fato diz tudo sobre quem você é. Você não desistiu de Deus. E Deus nunca desistiu de você. E essa história que você está vivendo agora, com toda a dor, com todo o peso, com toda a escuridão, ainda não terminou. A última página ainda não foi escrita. E o Deus que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completar. Não sei como vai ser a saída. Não sei quando vai ser. Mas sei que tem uma saída. Sei que tem um outro lado. E sei que você não vai chegar lá sozinho. Que hoje seja um dia suportável. Que onde o peso quiser te esmagar, a graça de Deus segure. Que onde o medo quiser paralisar, a paz de Deus avance. Que onde a solidão quiser fechar, a presença de Deus abra. Que você chegue no final desse dia de pé. Mesmo que com marcas, mesmo que com cansaço, mas de pé e com a certeza de que não foi sozinho. Vai com Deus. Ele vai com você. Em cada passo desse dia difícil. Até a próxima oração. Deus cuide de você com um cuidado que só Ele sabe ter.